Olá, eu sou o Padre Alexandre Fernandes, padre há quase 30 anos, e eu tenho uma preocupação enorme: dar a catequese católica para as crianças, os jovens e os adultos. Já percebeu que muitas vezes nós tivemos aquela catequese da nossa primeira Eucaristia, mas já esquecemos tantas coisas? Por isso, se você me acompanhar durante este tempo, vai poder dar razão àquilo que nós acreditamos. Hoje, nós vamos ter a segunda aula e o nosso tema é Deus e as suas perfeições. Meus queridos filhos espirituais, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos falar de Deus e as suas perfeições. Certa vez ouvi uma história de uma catequista que quase perdeu a fé por conta de uma pergunta feita por uma criança. A criança disse: "Catequista, quem fez Deus?" Sem respostas, a catequista, que já devia ter feito essa pergunta a si mesma, e sem resposta, simplesmente se calou. Mas afinal de contas, quem fez Deus? Ninguém. Simplesmente ninguém fez Deus, pois se Deus fosse uma criatura, já não seria criador. Como diria São Tomás de Aquino, se fosse efeito, já não seria causa. Se olharmos a história e a origem de todo o universo, que tem milhões, bilhões, ou quantos anos diga a ciência, sempre chegaremos ao momento de perguntar: e quem começou tudo? Quem deu o primeiro impulso? Onde tudo começou? E a nossa resposta será: Deus, em que o ato de existir é a própria essência. Como aquele episódio bíblico narrado no livro do Êxodo, em que Moisés pergunta quem era aquele que estava falando com ele na sarça ardente, e ouve a resposta: eu sou aquele que sou. Está lá no livro do Êxodo. Ao contrário de Deus, que é um espírito simples, nós e todas as outras criaturas somos compostos por vários elementos, formados pela junção de diversas matérias. Ele existe e pronto. É difícil para nós imaginarmos como é um espírito, como seria sem fisionomia. Sempre que tentamos, ainda ficamos presos às categorias e formas humanas com as quais já estamos acostumados. E se pensar que Deus é espírito, seja difícil de compreender, entender também as ideias de infinitude e perfeição também são. O infinito é aquilo que não pode ser medido, ao contrário do que pode ser calculado, e a perfeição, o oposto daquilo que não está totalmente feito, perfeito, como o próprio nome diz. Mais uma vez, usando de São Tomás de Aquino, Deus é a completude de tudo aquilo que pensamos nessa terra. Essa é a teoria da casualidade, que defende que tudo remete a Deus. Se olharmos a beleza de uma flor, por exemplo, tão singela e tão plena em si, delicada e agradável, ela nos leva a imaginar a grandeza e a infinita beleza de Deus, causa e beleza de todas as coisas. Da mesma forma, se olharmos o imenso universo, os multiversos possíveis alcançados pela inteligência humana, nem de longe representam a infinitude de Deus. Para usarmos uma palavra mais adequada, poderíamos dizer: Deus é incomensurável, sem parâmetros, e tudo o que dissemos é apenas uma tentativa de compreendê-lo. Mas com toda certeza podemos dizer que fomos alcançados por seu amor e sua grandeza sem fim. Sempre que falamos da beleza, bondade e infinitude de Deus, logo nos vem uma das maiores questões humanas. Mas por que as pessoas sofrem tanto, então? Se Deus é tão bom e perfeito, que ultrapassa nosso entendimento, por qual razão permite que passemos por tantas tribulações e dificuldades? Aqui precisamos nos lembrar da liberdade com a qual Deus nos dotou. O mal não é uma invenção divina, mas fruto da liberdade do homem.
A resposta para o problema do mal já foi buscada ao longo da história por muitos pensadores e a conclusão sempre é muito parecida. O mal é fruto da responsabilidade humana que nem sempre consegue escolher pelo bem. Mas nós não nos esqueçamos, Deus está e sempre estará ao lado dos sofredores. Todos os atributos de perfeições que atribuímos a Deus sempre serão insuficientes, mas pela nossa experiência humana e a busca pelo melhor, podemos imaginar o quão grande e admirável é aquele que fez tudo o que existe e que com carinho criou o homem com o dom de amar. Sua onipotência, onisciência e onipresença são apenas rascunhos daquilo que dele sabemos. Finalmente eu pergunto para você, quem é Deus? Talvez mais do que uma resposta exata, poderíamos dizer, Deus é amor que não se mede, que não suporta a separação de suas criaturas, a ponto de buscar incansavelmente, até morrer, como aconteceu com Jesus, para que todos vivam e vivam plenamente. Que esta aula ela tenha te ajudado a perceber que tudo aquilo que nós falamos de Deus é por apropriação, é por aquilo que nós conhecemos, pelas realidades visíveis que nós podemos tocar e ver. Mas Deus é mais do que tudo isso. Falávamos que Deus é criatura simples e nós somos criaturas complexas. Por isso necessitamos da matéria para que a gente possa conceituar todas as coisas. Nós vamos nos encontrar na próxima aula e olha que legal, o nosso próximo tema, a unidade e a trindade de Deus. Fiquem com Deus.